pessoal, bom dia. Vamos lá para mais uma live. Hoje a gente vai falar de obediência. E hoje vai ser nós mesmos aprendendo a educar. Eu, Thaís e a Dalila. Cada uma da sua casa. Mas nós duas somos aprendendo a educar. E hoje é nós duas que vamos fazer essa live sobre obediência. Só esperar um pouquinho para ela entrar. Esperar um pouquinho. Se vocês então já tiverem alguma dúvida, já vai deixando aqui. Hoje o que a gente queria falar um pouquinho sobre essa obediência, sobre essa cooperação. Uma coisa que é muito importante, será que a gente deseja essa obediência o tempo todo? E o que é essa obediência? Será que às vezes a gente confunde essa obediência com curiosidade? Ou a gente confunde obediência até com o nosso estado? A gente está muito cansado e a gente deseja que a criança faça o que a gente quer para ficar mais fácil o nosso dia? Será que muitas vezes a gente não exige mais da criança do que ela é até capaz de fazer por conta do desenvolvimento dela? É um pouco disso que a gente quer trazer aqui para vocês. E claro, algumas ferramentas também para a gente conseguir essa colaboração da criança. Olha lá, a Dalila chegou. Se vocês estiverem me ouvindo bem, eu vou pedir para vocês avisarem, por favor, se estiver me ouvindo bem, vendo bem. Por favor, nos avisem aqui. E vamos esperar a Dalila conectar. Mas é um pouquinho disso. É um pouco de rever essa visão que a gente tem da obediência, de por que a gente deseja tanto essa obediência e algumas ferramentas que podem facilitar a nossa vida, né, no dia a dia, para a gente conseguir essa colaboração das crianças. Vocês me ouvem bem? Se alguém puder, por favor, escrever, fazer um joinha, se ouve bem, se vê bem, se está travando ou não, por favor. Eu agradeço. Tá? Oi? Vocês estão me vendo? Para mim tá travado. Ah, eu não consigo ver, não, só consigo ouvir. A minha imagem tá travada aqui para mim. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Tá bom. Tá vendo e ouvindo bem? Então tá bom. Então vamos esperar que a Dalila teve um probleminha, ela vai sair e voltar de novo. Ah, que bom, pessoal, que bom. E aí, vocês têm hoje em dia alguma dificuldade em relação à obediência em casa? Eu acho que a maioria das pessoas tem, né? Vamos ver se agora vai. Vocês estão me vendo, Thaís? Vocês estão vendo? Estão vendo a Dalila, né? Eu também não tô conseguindo. Eu já chamei ela aqui, vamos ver se funciona. Vamos ver se dá certo agora. Bom, mas enquanto ela não consegue, eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, muitas vezes a gente deseja essa obediência, a gente deseja que essa criança faça o que a gente pede para ela, sem questionar muitas vezes, por quê? A gente muitas vezes deseja essa obediência porque para a gente, para o pai, para a mãe, vai ser mais fácil se a criança nos obedecer, na verdade. Vai ser muito mais fácil. Vai diminuir o estresse do nosso dia a dia se essa criança obedecer, né? Mas uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês, eu já falei isso aqui algumas vezes e eu queria falar de novo. Educar pouco tem relação com facilitar a vida dos pais, né? A gente tem muito mais a ver com a vida da criança, de desenvolver habilidades de vida na criança. Ixi, a Dalila tá com algum probleminha lá. Deixa eu ver aqui. Eu já te liberei de novo, Dalila, vê se você consegue. Mas eu só vou falando com vocês pra gente não ficar aqui parado, tá? E pouco tem a ver com facilitar a vida dos pais. É mais mesmo de verificar e desenvolver habilidades de vida para a criança. E quais são as habilidades de vida hoje que a gente mais precisa nas crianças e no futuro? Algumas delas são, por exemplo, criatividade. A gente precisa de uma pessoa que saiba questionar, que saiba pensar, que saiba, seja proativa, né? A gente precisa de várias dessas coisas que a criança seja hoje
e muito mais ainda no futuro, né? Mas você acha que uma pessoa que cresceu aprendendo apenas a obedecer, então, eu dou uma ordem, você obedece, será que uma criança que cresceu dessa forma, ela sabe questionar? Ela sabe ser criativa? Ela sabe dar soluções criativas para as coisas? Muito provavelmente não vai conseguir. Por quê? Porque ela só aprendeu a obedecer. Ela depende de uma outra pessoa para que dê uma ordem para ela, para que ela consiga fazer alguma coisa, né? E então aí que a gente enxerga que essa obediência cega, digamos assim, né? Não é positiva para a criança nem para o adulto, no sentido de que eu preciso saber me posicionar, eu preciso saber o que é bom para mim e o que é ruim para mim. E quando eu dependo de um outro para decidir, isso não é bacana, porque daí, sabe aquele adulto, quando fica adulto, fica assim, ai, será que isso tá bom? Ai, o que que você acha? O que que você acha? Depende da opinião dos outros sempre, porque não aprendeu, né, a ter essa opinião sobre as próprias coisas, a definir as próprias coisas, porque sempre precisou de alguém para definir, né? E outra coisa que também não é positivo é a questão de, olha, então, hoje meu filho me obedece, né? Porque ele tá comigo. Mas ele só aprendeu a me obedecer, ele não aprendeu a ter essas questões de opinião, a dar opinião, não, se não concordar, falar. Quando ele tiver com outro adulto, ele vai ter que obedecer aquele outro adulto? Talvez a gente não queira que ele obedeça tanto aqueles outros adultos. Talvez a gente queira que ele possa refletir antes de saber se vai pensar, se vai obedecer ou não. E aí é que está uma relação muito importante. Então é muito importante a gente saber que essa obediência cega talvez não seja tão bom assim para os nossos filhos, né? Então, aí que a gente vem com esse termo cooperação ou colaboração. Por quê? Porque daí é realmente a gente conversar com nossos filhos e caso eles não concordem ou tenham um ponto de vista diferente, eles tenham a oportunidade de falar. E aí é que está a grande jogada de educar, de usar a disciplina para essa cooperação, para essa colaboração, ao invés da obediência cega. Porque daí a criança vai perceber que o que ele tem para falar é importante, que a opinião dele é importante. Olá. Que tudo que eles têm para falar, a gente está ali para ouvir. E a gente vai concordar 100%? Não. A autoridade continua sendo do pai e da mãe. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente está num patamar como mãe, como pai, de exigir essa obediência para a gente querer ter essa autoridade, mas esse patamar, esse perfil de autoridade a gente já tem, só por ser mãe, só por ser pai. A gente não precisa ser autoritário e exigir essa obediência todo momento para a gente ter autoridade. A gente já é autoridade, tá? Isso é muito importante. A gente não vai conseguir ter mais autoridade porque meu filho me obedece muito, porque meu filho é o exemplo. Não, você já tem esse papel de autoridade. Então, pegue esse papel de autoridade para você, tá? E dê oportunidade para o seu filho dar as opiniões também, não tem nenhum problema. Quem vai definir no final se está certo, se está errado, se pode ou se não pode, continua sendo o adulto. Continua sendo o adulto responsável, que tem maturidade para definir o que está bom e o que não está. Mas a criança também precisa ter esse papel de fala. Porque quando a criança tem papel de fala, ela vai melhorar o papel de escuta também, né? Então, tem até um livro muito bacana que falando para o meu filho escutar, escutando para o meu filho falar. Então, é muito bacana porque é isso, sabe? Muitas vezes as pessoas falam, mas meu filho não me ouve, meu filho não me obedece. Mas a gente também não escuta essa criança, a gente não está nesse papel de escutar a criança. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? E. Ixi, deixa eu tentar. A Dalila não tá conseguindo entrar, deixa eu tentar chamar ela aqui. Ó, te chamei, Dalila, vê se você consegue entrar. E aí, o que mais que a gente queria falar para vocês? Então, é ouvir essa criança. E aí, por exemplo, ouvir como? Você pode ouvir ela através de perguntas curiosas ou boas perguntas, né? Que gerem reflexão para a criança e ela possa tomar alguma decisão. E é lógico, se ela falar assim, eu posso fazer tal coisa, e aí você não concordar com a resposta,
você fala, olha, seria muito legal, realmente, mas nesse momento a gente vai ver outra coisa. E vou dar um exemplo de pergunta e o porquê que isso é importante. Por muitas gerações, inclusive na nossa geração, quando a gente foi educado com um óculos de controle externo. O que é isso? A gente depende de alguma coisa externa para nos controlar. A gente não aprendeu se ver o que está certo e o que está errado por nós mesmos. A gente aprendeu a ver o que está certo e o que está errado porque a gente vai tomar uma multa de trânsito, por exemplo. Então, eu ando na velocidade porque senão o radar vai me pegar e eu vou tomar uma multa. Eu ponho um cinto de segurança porque senão o guarda vai me dar uma multa. Eu ensino meu filho que ele tem que ficar na cadeirinha porque senão o guarda vai parar. E aí, o que acontece? Meu locus de controle está externo. Isso não está certo, porque daí eu vou fazer alguma coisa porque senão vai acontecer alguma coisa? Não. Eu tenho que fazer porque pela minha segurança. E quando eu faço pela minha segurança, quando eu faço por mim, aí é que começa a funcionar a coisa. Quando eu ensino para o meu filho, por exemplo, ele tem que ficar na cadeirinha por a questão. Ah, então tá bom, gente. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou encerrar aqui, vou começar uma nova, aí a gente dá continuidade para a Dalila conseguir entrar. Pera aí que eu já volto, gente, rapidinho. Volta com a gente. Vamos lá, voltando. Esperar vocês voltarem para ver se agora a Dalila consegue entrar. Vamos ver se agora ela entra. Então, voltando como eu estava falando para vocês. É muito importante que a gente tenha esse locus de controle interno. Por quê? Porque daí eu faço porque eu sei que é pro meu bem-estar. Eu faço porque eu sei que vai ser bom para mim, que é correto para mim. E quando eu faço por conta desse locus de controle interno, eu aprendi o que é certo e o que é errado. E como que eu vou aprender o que é certo e o que é errado? Quando eu tenho quando eu tenho esse lugar de fala. Então, por isso que a criança precisa ter esse lugar de fala, esse lugar de não decidir as coisas, mas de fala mesmo, para que ela se sinta aceita, amada e importante, que é o que todo mundo deseja, né? Oi? Oi, eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo, Dalila. Eu Eu não sei acho se que é o controle da minha câmera. Eu acho que para mim não atrapalhar, eu acho que eu vou ficar nos comentários. tá bom, Deixa você pode, seguir. Pode ser? pode. Tá bom. Tchau, Tá. Tchau. Ó, então vamos lá. Então, por isso que é muito importante para a criança ter esse papel de fala. E como que a gente vai ter esse papel de fala para a criança, né? E não depender só do humor dela para obedecer ou não obedecer. Eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo do não. A gente fala muitos nãos para a criança durante o dia. O não funciona por algumas coisas. Por exemplo, o não ele não tem uma representação concreta do que é. Se eu precisar explicar para a criança o que é uma cadeira, o que é um travesseiro, o que é uma bola, eu consigo pegar essa bola e mostrar para a criança. Quando eu preciso explicar para ela o que é o não, eu não tenho uma representação do não. Fazer isso aqui não é uma representação do não, né? E quando eu falo não faça alguma coisa, é basicamente falar faça alguma coisa mesmo. Quando a gente brinca, fala faça alguma coisa. É basicamente isso. Então, se eu, por exemplo, falar para vocês agora, não pense numa girafa, vocês vão pensar numa girafa. Por quê? Porque é assim que o nosso cérebro trabalha, ele não consegue identificar o não, uma negativa. Para ele é muito complicado. Para o adulto, se eu falar não faça isso, ele já tem maturidade, ele já tem entendimento para isso. Mas mesmo assim, ele vai pensar sobre o assunto. A criança não tem maturidade suficiente para isso. Então, quando eu falo não faça isso, ela vai fazer isso, tá? Então, a gente precisa focar nesse, mudar essa questão do não para frases positivas. Então, ao invés de não suba na escada, fique aqui embaixo. Ou suba devagar, segurando no corrimão, sabe? Dar ordens diretas no positivo. Porque se você falar não sobe, ela vai subir. Porque ela não consegue entender essa minuciosidade do não, tá? Outra coisa, com as duas perguntas que eu tinha falado para vocês, né? Então, vocês já contaram quantos nãos por dia vocês dão para as crianças? Algumas famílias que eu atendi contaram e dava mais de 50 não por dia. Você ia gostar de receber 50 nãos por dia? Provavelmente não. Ia chegar em algum, você nem ia mais escutar e deixa. Mas quando você usa de boas perguntas, você leva a criança a refletir sobre o que está acontecendo.
Quando você leva a criança a refletir sobre o que está acontecendo, ela pode tomar uma decisão. E quando ela tomar uma decisão refletindo, decidindo e agindo, essa decisão tende a ser positiva. E se ela te falar a decisão e ela não for, vocês podem conversar e chegar a uma outra conclusão. Então, por exemplo, uma coisinha muito simples. Em vez de você falar, põe chinelo, calça sapato, você pode perguntar, filho, o que você precisa fazer para o seu pé ficar quentinho e limpinho? Não, pôr o sapato. Filho, o que você precisa fazer para não ficar com frio lá fora? Pôr a blusa. Filho, o que você precisa fazer para não tomar chuva lá fora? Ah, usar o guarda-chuva. Sabe? Coisas muito simples. E aí você vai. Outra coisa, por exemplo, meu filho não quer tomar banho de jeito nenhum. O tomar banho ou não, não está no controle dele, porque ele vai ter que tomar banho todo dia. O que está no controle dele, por exemplo, é como ele pode ir ao banheiro. Então, filho, você quer ir no banheiro pulando igual um sapinho ou correndo igual um leão? Sabe? O ir ou não tomar banho não está no controle dele, mas o como ir está. E quando isso passa a acontecer, a criança passa a colaborar mais com a gente. Por quê? Porque ela se sente ouvida. E isso é muito importante para a criança, ela se sentir ouvida, né? Outra coisa que eu queria refletir com vocês em relação à obediência. A gente confunde muito obediência com curiosidade. Como assim? Muitas vezes a criança tem curiosidade de conhecer como funciona a faca, como funciona a tesoura, como que é lá em cima da escada, o que, que tem em outro lugar, o que, que acontece se eu jogar isso no chão. A criança, ela se desenvolve através de um processo de curiosidade, de criatividade, e isso faz parte, isso é até muito importante. E muitas vezes a gente confunde essa questão de curiosidade, de então, eu já falei para ele que não é para mexer na faca, eu já falei para ele que não é para subir aí, e ele continua fazendo isso. Então, eu preciso mostrar para ela, sanar essa curiosidade dela sobre aquela questão, né? Aí a Dalila falou, a criança vai nos ouvir quando a gente ouvir ela primeiro, é isso. Então, quando eu faço de boas perguntas e ela me fala, ela me responde, eu escutei ela, então ela vai passar a me ouvir. Quando eu entendo que o que ela está passando é curiosidade e eu vou tentar sanar essa curiosidade, ela tende a não mais querer mexer naquilo. Vou dar um exemplo. Eu tenho duas filhas, não sei se todo mundo sabe, mas tenho duas. A Manuela de 4 anos, vai fazer 4 anos agora, e a Helena de 4 meses. A minha gaveta de talheres, de faca, tudo, ela fica aberta, ela não fica fechada com trava. E a Manuela, ela abre, pega a colher se ela precisa, né, para comer alguma coisa, enfim. Ela não mexe nas facas. Por quê? Porque eu já sanei a curiosidade dela sobre as facas. Eu já mostrei o que a faca faz. Ela já viu o que a faca faz. Ela já viu que a faca corta, ela já viu que a faca descasca, ela já viu tudo, ela já mexeu, já junto comigo, né? Então, assim, ela já sabe o que ela faz. Ela não precisa pegar escondido para saber, para descobrir. Ela já sabe. Então, quando a gente sana a curiosidade da criança, ela tende a não mais ficar desobedecendo, entre aspas, por conta da curiosidade. Ela não está desobedecendo. Ela está apenas sendo curiosa. Então, a gente precisa também ter essa visão de estou sendo, que ela está sendo curiosa e não que ela está sendo desobediente. Certo? Outro ponto que eu queria falar para vocês, eu não sei se vocês já assistiram a live que a gente fez semana passada sobre temperamentos aqui. Qual é a importância do temperamento na questão da obediência também? É muito importante. Tem criança que tem temperamento quente, tem criança que tem temperamento mais frio. Crianças que têm temperamento mais frio tende também a ser mais obediente, tende a ouvir mais do que crianças do temperamento quente. Lá a gente explica direitinho. Eu vou deixar, depois que terminar a live, no Stories para vocês arrastarem e assistirem a live, quem tiver interesse, né? Então, essas crianças que são mais, que externam mais as suas vontades, que falam mais, que tendem a brigar mais, elas tendem a ser mais vistas como mais desobedientes, né? Então, a gente precisa verificar e conhecer qual é o temperamento, quais são as qualidades, quais são os defeitos da minha criança, para eu conseguir também verificar a minha onde que eu estou desejando que ela me dê o que ela ainda não pode. Qual é a minha expectativa? Muitas vezes a minha frustração pelo meu filho não ser obediente, a minha falta de paciência por eu desejar que meu filho seja aquela criança
boazinha, que me obedeça, que faça tudo, que nem existe muitas vezes, nessa frustração tá a minha falta de paciência e está o meu enxergar meu filho como desobediente, né? Então quando a gente conhece esses temperamentos, a gente vê que muitas vezes ele só tem um temperamento mais quente e ele deseja mostrar que ele consegue. Então minha filha, por exemplo, ela é sanguínea, do temperamento quente. E muitas vezes eu vejo que não é que ela quer me afrontar, não é que ela não quer fazer o que eu tô pedindo, ela só quer mostrar que ela pode, mostrar que ela consegue. Então a gente precisa ver isso. Porque como a Dalila falou aqui, a gente precisa se atentar, porque muitas vezes a gente está sem paciência naquele dia. A gente teve um dia cansado e a gente não está percebendo que a criança está sendo curiosa, a gente não está percebendo que a criança só quer mostrar que ela pode, que ela consegue, e a gente acha que ela está sendo desobediente. E a gente já leva muitas vezes pro lado pessoal, tá vendo? Mas não me obedece. Não faz o que eu peço, só faz isso para me irritar. E não é, tá? Ela está num processo de desenvolvimento, aprendendo o que está certo, o que está errado. E é por isso que é importante e é preciso, tá? Olhar para essas nuances. Será que ele só está me mostrando que ele pode? Será que ele só está sendo curioso? Nessa questão de estar mostrando que pode ou que não pode. Minha filha estava fazendo alguma coisa, acho que carregando uma jarra de vidro, tentando encher, e eu falei, filha, não pode, para. E depois de um tempo ela continuou, e depois a gente conversou e ela falou, mãe, mas eu consigo, eu posso fazer. Eu sei fazer. Tipo assim, quase que indignada de eu não deixar ela fazer uma coisa que ela pode. Então, uma dica antes de a gente falar não. Pensar no porquê eu estou falando esse não. Por quê? Vai fazer bagunça? Vai sujar? Se for por causa disso, talvez não seja necessário falar o não, né? Agora, se for o não porque é perigoso, se for o não, aí a gente fala esse não. Quanto menos a gente falar o não, mais ele vai ter importância quando eu usar ele depois, né? Porque se eu falo muitas vezes sim, ou se eu falo muitas vezes no positivo, a criança tende a acostumar. E quando eu falo não, ela vai olhar, opa, se essa pessoa que sempre fala no positivo falou não agora, é porque esse não é importante, né? E a Dalila colocou aqui que se as crianças que parecem obedecer mais são realmente mais obedientes ou elas estão querendo evitar conflitos. É isso. Tem criança que é mais introspectiva mesmo. Então, como adultos mais introspectivos, que pensam muito mais antes de agir do que aqueles que já agem, né? E ou é aquela criança dita boazinha, sabe? Que ganhou como fala, o rótulo de boazinha e ela não quer perder esse rótulo de boazinha. Ela não quer frustrar os pais, a expectativa do outro. Então ela deixa de expressar os seus sentimentos, muitas vezes, por ser boazinha. Então, essas crianças boazinhas, a gente também precisa ficar muito de olho por conta disso, porque às vezes a criança está obedecendo sempre, sendo boazinha sempre, mas ela está deixando de mostrar o que ela quer. E essas crianças que nos desafiam mais, que mostram mais o que querem, aí sim, provavelmente elas estão mostrando o desejo delas, né? Deixa eu ver o que a Dalila escreveu aqui. Sim, como eu já tinha falado para vocês, ela falou aqui que às vezes o adulto ele se torna um adulto inseguro. Por quê? Porque ele não aprendeu a tomar decisões desde pequeno, ele não aprendeu que a opinião dele é importante, que ele só aprendeu a obedecer. Deixa eu ver o que a Nádia falou. Às vezes seja preguiça de ouvir ou perguntar o porquê do comportamento. Às vezes a gente não é nem preguiça do pai e da mãe, eu acho, de perguntar o porquê que aconteceu. Eu acho que a gente às vezes entra no automático e às vezes a gente tá num dia a dia muito cansativo e ainda mais tá passando uma moto aqui, não sei se estão ouvindo. E às vezes a gente tá muito cansado, e a gente está vivendo um momento muito diferente. E as crianças também estão cansadas e a gente não para ver isso e a gente está estressado, está cansado e a gente só vê aquele pequena coisa que aconteceu e que tirou a gente do sério, né? Então a gente precisa atentar. É curiosidade? É temperamento? É querer mostrar que ele pode? Por que eu tenho que falar não para isso? É porque vai sujar, é porque vai bagunçar? Ou é porque realmente é por questão de segurança dele, né? Então, realmente a gente precisa parar de comparar a criança do vizinho com a nossa criança. E achar que lá é sempre mais obediente, porque não é. As crianças, elas têm o mesmo processo de desenvolvimento. Cada um é um, lógico.
Mas o processo de desenvolver é o mesmo. O cérebro só vai estar pronto lá para os 26, 27 anos. A criança só vai ter a maturidade que muitas vezes a gente deseja que ela tenha com 2, com 3, com 7, com 20 e poucos anos. Então, a gente não pode exigir uma maturidade muito grande dessa criança, né? Outra dica que eu quero dar para vocês: não deem ordens de outro lugar. Então, se está na cozinha, está gritando para a criança lá na sala, não vai funcionar. Por quê? Porque essa criança, não, às vezes, não vai escutar direito o que você falou, vai entender uma coisa diferente, e aí você vai achar que ela está sendo desobediente. Ela não está sendo desobediente, ela não entendeu o que você falou. Ou dar aqueles trocentas ordens de uma vez, sabe? A gente fala, viu, arruma a cama, vai tomar banho, vai arrumar sua mochila, vai fazer seu dever, vai tomar café. A gente fala um monte de coisa. A criança já se perdeu na primeira coisa que você falou. Dê uma ordem por vez, sabe? Se você ficar falando muitas coisas, vai ser muito difícil para essa criança, né? Então, a Dalila tá falando aqui que as crianças que apresentam comportamentos desafiadores têm algo escondido. Sim, sempre que a criança Pra quem não sabe, a Dalila ia participar da live comigo. Só que a gente teve um probleminha de conexão, então ela tá participando aqui via comentário, tá? Pra quem entrou depois. O que acontece? Então, muitas vezes a gente para e observa só o comportamento desafiador, só a desobediência, só a falta de cooperação. E a gente deixa de olhar o que está por trás, a necessidade por trás do comportamento. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, sempre que tem um comportamento desafiador, tem alguma coisa escondida por trás. Então, a gente até, quando a gente atende alguém, quando a gente faz palestra, a gente brinca que tem um iceberg. Pensa num iceberg. Quando você vê o iceberg do mar, você vê só a pontinha dele para fora. Todo mundo já assistiu Titanic, todo mundo já viu que sabe que é um iceberg. A gente vê aquela pontinha pequena de fora, né, do iceberg. O que é essa pontinha? É o comportamento desafiador. E aquele monte, aquele monstro embaixo da água são as necessidades escondidas por detrás desse comportamento e que a gente não vê. E a gente foca tanto nesse comportamento, que a gente deixa de ver a necessidade por trás desse comportamento. Então a gente precisa olhar essa necessidade. Quando a gente resolve a necessidade por trás do comportamento, a gente resolve o comportamento desafiador. Então pode ser uma emoção, pode ser uma insegurança, pode ser algum pensamento, pode ser alguma necessidade. Então, se a criança está com fome, está com vontade de ir no banheiro, está cansada, tem estímulo demais, ela tende a ser mais desobediente. Pode ser uma insegurança, pode ser, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu estou com medo, eu vou me comportar diferente. Então, a gente precisa sempre observar que a gente tem a pontinha, que é o comportamento desafiador, e a gente tem aquele monte de coisa, que é o resto do iceberg embaixo da água, que aí são essas necessidades por trás do comportamento. Então, como eu falei para vocês, obediência cega, provavelmente a gente não deseja essa obediência, porque é uma obediência que é bom para soldado, né? Que não pode falar o que ele pensa, não pode discordar, mas não é bom para uma criança, porque a gente deseja criar um ser humano que possa discordar, que possa conversar com a gente, que possa decidir por ele o que é certo e o que é errado. Senão ele vai sempre depender de alguém para falar para ele: isso é certo, isso é errado. Isso você faz, isso você não faz. E a gente não espera que a gente eduque que crie um adulto dessa forma, né? A criança vai nos escutar quando a gente escutar ela primeiro. Então, vamos utilizar de boas perguntas. Vamos evitar o uso do não, porque a gente usa muito não durante o dia. Sempre se pergunte: por que não? Vai sujar? Vai bagunçar? Será que isso é um motivo para dizer não? Ou é por conta de segurança? E aí, assim, vamos ensinar para a criança a ter esse controle sobre o próprio comportamento. Ensinar para ela quais são os motivos dela se comportar dessa forma. Quais são os benefícios para ela se ela se comportar dessa forma, tá? Assim, o locus de controle fica interno. Ela sabe o porquê que ela precisa se comportar dessa, faz sentido para ela, tá? Vamos ver, analisar o temperamento dessa criança. Ela só está querendo mostrar que ela pode, que ela é capaz de fazer aquilo, se ela está com curiosidade para conhecer aquilo, e muitas vezes não está sendo desobediente, só está sendo curiosa, só está querendo mostrar que ela pode fazer aquilo, tá? Acho que era isso, né, Dalila, que a gente queria trazer um pouquinho para vocês hoje. A Dalila não conseguiu conectar, mas ela tá conectar no vídeo, mas ela tá aqui nos comentários falando com a gente também, tá? A gente queria trazer para vocês até quase que um alento, porque às vezes a gente acha que o nosso filho é tão desobediente, que o filho do outro é tão mais obediente,
A gente não sei, a gente sempre acha que o do vizinho é melhor, a grama do vizinho é mais verde que a nossa e não é assim, né? As crianças elas vão ter comportamentos desafiadores, mas quando a gente olhar por trás da necessidade desse comportamento, olhar a necessidade por trás desse comportamento, a gente vai entender. E a gente vai entender também se a gente precisar ver se a nossa paciência ela não está esgotada. Se a gente teve um dia ruim, a gente tende a achar que a criança está sendo mais desobediente. A gente tende a achar que essa criança está nos desafiando mais do que na verdade está. A Dalila deixou outra dica aqui, o autocuidado. Então é muito importante você olhar para você antes de tentar educar. Eu sei que a gente está num momento muito diferente, muito atípico, mas que seja um banho mais demorado, que seja ouvir uma música que você gosta. Então, vou dar um exemplo meu. Eu gosto muito de música. Desde sempre eu gosto muito de música e música é alguma coisa que me acalma. Então, o que eu faço? Às vezes eu vou fazer comida, às vezes eu vou fazer alguma coisa em casa, eu ponho uma música que eu gosto para eu escutar e para eu me sentir mais calma. Isso é um movimento meu de autocuidado para que meu pavio da paciência não suba, não diminua. Então, é importante a gente ter esses momentos de autocuidado, de questionar o excesso de uso do não, de usar boas perguntas, para que então a gente consiga entender e ajudar essa criança nesse processo de aprender a colaborar e não só simplesmente aprender a obedecer e pronto. Quando ela aprende a colaborar, ela sabe que ela tem espaço de fala, ela sabe que ela também é importante e ela sabe que ela também pode questionar, se não concordar e tudo bem. Se a criança te questiona, ela não está questionando a sua autoridade, ela está questionando o que você falou. E a gente precisa aprender a separar isso. E muitas vezes, quando a criança questiona, quando a criança fala não, a gente acha que é pessoal, que é com a gente. E às vezes não é. Ela só está. Muitas vezes não é, né? Nenhuma vez é. Ela só está questionando aquela ordem. Ela está questionando que ela não concorda. Então a gente precisa ver que isso é positivo. Se a criança sabe que ela pode discordar, isso é muito positivo. E aí, juntos, vocês vão chegar numa solução boa e possível para todo mundo. Sim, a gente precisa identificar o que é nosso e o que é do outro, a Dalila falou aqui. A gente precisa aprender a identificar o que é meu, o que me tira do sério, o que tá enchendo já o meu potinho da paciência, o que já esvaziou esse potinho, já tô sem paciência, já tive um dia difícil, já tive que fazer um monte de coisa que eu não gosto, e aí eu tô sem paciência, e aí meu filho faz uma coisinha assim, eu já acho que ele é o mais desobediente do universo. E não é, né? Então a gente precisa observar essas coisinhas. A gente tem uma masterclass que fala muito mais sobre obediência, ela vai falar bem stays, ela vai falar também de manutenção de sentimentos, sabe? Então, como que eu vou fazer o manejo da raiva, como que eu vou. Essa masterclass ela tem tudo isso. Então, a gente veio aqui hoje, no feriado, para ajudar vocês um pouquinho, que a gente sabe que tá difícil, que a gente sabe que não tá fácil essa quarentena, e muitas vezes a gente realmente precisa da colaboração dos nossos filhos para ela ficar mais fácil, tá certo? Então, eu queria agradecer vocês por terem vindo aqui hoje. Agradecer muito, muito, muito por fazerem parte, por estar aqui com a gente no feriado. E eu espero que vocês aproveitem dessas dicas e já comecem a usar no dia a dia de vocês. Então, já comecem a questionar o uso do não, por que que eu estou usando não. Comecem a utilizar de boas perguntas, né? E uma boa pergunta é uma pergunta sem julgamento. É uma pergunta que eu realmente quero ouvir a resposta do outro, a reflexão do outro. Utilize dessas boas perguntas. Conheça o temperamento do seu filho. Eu vou deixar no nosso stories aí a nossa outra live de temperamentos para vocês conhecerem os temperamentos. Então, quando você conhece seu filho, fica mais fácil conseguir a colaboração dele. Presta atenção. Às vezes é curiosidade. Às vezes é só querer saber, querer entender o que está acontecendo. Não é desobediência, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês, tá? De alguma forma. E continuem acompanhando a gente. A gente vai fazer outras lives aqui. E a gente pretende continuar ajudando vocês sempre, tá? Dá uma olhadinha que a gente sempre posta coisa nova. A gente sempre coloca stories novo. E escolham as batalhas de vocês. A Danila falou, isso é uma coisa muito importante. Será que a gente precisa brigar o tempo todo? Será que a gente precisa exigir que eles nos obedeçam o tempo todo? Será que de vez em quando a gente não pode deixar eles fazerem? Será que de vez em quando a gente não pode fazer um combinado? E só de vez em quando, então, a gente comprar essa batalha? Pensa nisso, que se você comprar todas as batalhas do dia, vai ficar muito difícil. Tá bom? Muito obrigada, gente.
Beijo e até a próxima, tá? Muito, muito obrigada.